Olá pessoal, estamos aqui começando mais um programa, Jesus é Verdade que Liberta, um programa esse que tem levado e levado a você a palavra de Deus. Essa palavra genuína, verdadeira, nós não estamos aqui para fazer outra coisa senão levar até você a palavra de Deus, o conhecimento do Senhor Jesus. Pois necessitamos de conhecer o Senhor. Todo ser humano tem esse dever de conhecer o Senhor e se salvar. Conhecer a palavra, conhecer a verdade e se salvar. Pois existe o adversário, o nosso adversário, que ele é mentiroso. Ele é ladrão. O próprio Jesus disse isso. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. O Senhor Jesus disse que ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele profere do que é seu, da própria criação dele. Que ele criou a mentira, é o pai da mentira. Porque o que sai da parte dele, do mal, do inimigo, do diabo, dos demônios, são morte. Não vai existir vida nisso aí. Todos aqueles que vão seguir ele, ouvir ele, dar ouvido, não vão subsistir ao juízo, porque existe uma justiça de Deus que é a favor de todos os homens. Agora depende de ouvir o conselho do Senhor, a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele veio em carne, padeceu por nós, para que resgatasse a humanidade, resgatasse todo aquele que acredita na palavra. Não adianta falar no nome do Senhor Jesus e não obedecer. Pois aquele que escuta as minhas palavras e as cumpre, eu comparo com o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio todas as tempestades contra essa casa, combateu contra ela e não derrubou, porque estava na rocha. O que é isso? Todo aquele que escuta as palavras do Senhor, ele passa por aflição nesse mundo, porque ele mesmo disse que nesse mundo teremos aflição. Então é um mundo que nós nascemos no pecado, com a enfermidade chamada pecado, que nós vamos sofrer. Inclusive a pior coisa é a morte física. É o fim dessa vida terrena, dessa vida física. Então veja que isso aí é uma das coisas piores do homem que ele tem que enfrentar. Todos têm que passar pela mesma coisa. Está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo, Hebreus 9, 27. Então veja que isso aí é uma dívida que nós temos com ele, com o diabo, porque ele venceu, conquistou de maneira, enganou Eva e Adão. E nós viemos dele. Então tem essa enfermidade na carne que não tem jeito de nós não padecer nesse mundo. Mas veja que ele diz que aquele que ouve as palavras, ele diz, não cai. O que é isso? Ouve e cumpre com a palavra. Ele escapa. Na morte ele passa para a vida. Tem vida eterna. Todo aquele que acredita nas palavras do Senhor. Aí esse acreditar não é só dizer, não sei que existe. Não. É um acreditar de tal maneira que chega ao ponto de obedecer. Então, crer que é falado aqui é no sentido de você obedecer a palavra de Deus.
ou lutar por isso, pela obediência, dar de tudo, toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, você se esforçar em obedecer. O que você não fizer é porque não deu de fazer. Então, é como que seja um agricultor. Por ser agricultor, nem todos produzem igual. Tem uns que produzem mais, outros menos ainda, mas são agricultor. Da mesma forma, né, é o que nós estamos falando. No reino do céu, uns produzem 30%, outros 60% e outros 100%. Né? Não é, mas você usou as forças que tinha, toda a ferramenta que foi dada por Deus a você, e você se esforça nisso. Então, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu comparo com um homem que edificou a sua casa sobre a areia e veio todas essas tempestades, que passa mesmo. A mesma coisa que passa o justo, passa o ímpio também. Nós estamos num mundo de aflição, um mundo de pecado, um mundo corrompido, um mundo jaz do maligno, um mundo que é conduzido pelo príncipe das trevas, né? E nós podemos muito bem obedecer ao Senhor e vencer isso aí. Vencer o mundo com as suas concupiscências. Mas aquele que ouve as palavras e não as cumpre, Deus não pode fazer nada por ele. Porque você não permite, você não dá a chave, a senha, você não se entrega, você não permite Deus te conduzir. Então, com isso, você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Então, veja, quando você se entrega, e sim, aí o Senhor te conduz, de maneira que no final disso tudo você tem a vida. Mas senão você vai se encontrar com a morte eterna, uma condenação, a separação de Deus para a eternidade. Quando se trata disso, de vida ou morte eterna, separação de Deus, não vai ter liberdade. É porque você escolheu um perdedor, você escolheu um rebelde, que se rebelou contra Deus. Então você escolheu ficar desse lado. Lá não existe reino, existe prisão, existe uma condenação para todos aqueles que obedecer o inimigo. Então só existe um reino, não tem dois reinos. Aqui na terra é falado desse reino do diabo, né? Ele fala, engana as pessoas, mas não existe. No final você vai ser julgado dentro de uma justiça de Deus, pelo próprio Deus, que é justo, é o justo juiz, de maneira que você, se for achado em falta, será condenado junto com ele. Mas o lago de fogo não foi feito para homem, os filhos dos homens, foi feito para o diabo e seus anjos, mas todo aquele que obedecer a ele se torna a mesma coisa dos anjos que obedeceram. Então veja aqui, nós vamos ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui em Isaías, o profeta messiânico, porque diz assim, é um profeta que foi 700 anos, ele profetizou 700 anos antes de Cristo, e ele profetizou sobre Cristo, sobre o Messias que viria. Quer dizer, quase todos os profetas profetizaram e falaram sobre o Messias, mas ele é o que falou mais, é o que foi profetizado mais através dele, a vinda do Messias. Essa garantia de que Jesus viria, né? O Messias, o Cristo, né? Que é Jesus Cristo. Então veja aqui, que ele fala aqui, Isaías capítulo 9, e o versículo 6. É quando diz aqui, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu
nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então você vê que tudo aqui é o que nós precisamos, né? Aí ele diz no versículo 7, do incremento deste principado e dessa paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E você vê que já fez, né? O reino do céu está aqui na terra. Jesus, primeiro João Batista, depois Jesus, anunciou isso aí. O reino do céu chegou até vós, está aqui, ó. Eu sou o rei. A minha palavra é que reina, a minha palavra é verdade, te leva ao reino, te leva à vida, te leva à herdade, a ser um herdeiro do reino de Deus, te leva a ver e a entrar no reino do céu. Então são palavras do Senhor Jesus que ele disse para Nicodemo, um sacerdote que não estava entendendo nada nesse sentido. Ele disse, necessário é que o homem nasça de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. E ele questionou como pode ser isso, um homem velho pode nascer de novo. Ele disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, primeiro você vê e depois você vai compreendendo isso. Você vai absorvendo. Você vai tomando conhecimento cada dia mais. Né? E você vai entrando. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Então eu preciso alimentar meu espírito com essa água. O que é a água? Palavra de Deus. Poder de Deus. O Espírito Santo morar em mim. De maneira que eu seja conduzido por Ele, alimentado por Ele, instruído por Ele. Receber a virtude do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo vai me revelar. Então esse alimento não é de feijão e arroz, é um alimento espiritual. O alimento espiritual de maneira correta é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor. Então veja que é a água que alimenta o Espírito. Então aquele que não nascer, né, da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Então não pode entrar, que é. Então veja, é um ver, depois esse ver significa uma decisão que você toma de acreditar nisso, de acreditar que o Senhor veio para salvar você, foi dado a você um filho. O Senhor, o próprio Deus, deu o seu filho unigênito. Então Jesus, nessa conversa com Nicodemos, que está em João capítulo 3, o Evangelho, segundo escreveu João capítulo 3, ele fala no versículo 16, né, que Deus amou o mundo, mas não é pedra, pau, água aí dos rios, não, nem de animal, está falando de gente. Deus amou o homem, vamos falar assim, os homens, os filhos dos homens, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se perda, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê. Então, preciso, não é só saber que existe Jesus, é seguir Jesus, é seguir a palavra, é eu absorver a palavra, eu pedir para o próprio Deus, permitir que o Espírito viva em mim, o Espírito habite em mim, e saiba que o Espírito, para habitar em você, você precisa andar na orientação dele, senão ele sai. Porque ele é santo. Você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo.
Então não existe isso aí. Você está na luz e está nas trevas ao mesmo tempo. Não existe como. Não existe concordância nisso aí. Então, para o Espírito habitar em você, você tem que estar se esforçando em andar na luz, em andar na verdade, andar na justiça de Deus, na santidade de Deus, na santidade. É preciso ser santo, que é separado do pecado. Fugir do pecado, embora aqui e ali peque, dá um escorrego, mas você é sem querer. Eu sempre digo isso, né? E nós estamos estudando sobre isso, a carreira que nos está proposta, nós estamos estudando na escola bíblica. É a carreira que nos está proposta, tá? Tem um alvo, tem uma direção, tem um caminho. Eu sou o caminho, verdade e vida. Existe a direção para mim decidir andar nesse caminho. E eu preciso andar e eu vou tropeçando aqui, lá dar uma tropeçada, mas não desisto do caminho. Eu tenho que colocar o capacete da salvação, significa não permitir heresia entrar na minha mente. Outro caminho, um desvio, uma maneira de eu chegar mais rápido, ser enganado pelo inimigo, pelo mentiroso, que traz uma fantasia de vida no final. É morte, é uma arapuca, é uma astúcia cilada, ou seja, armar uma cilada para você cair. Então vem mentindo, não tem compromisso mesmo. Deus não, Ele te diz a verdade, é assim, mas passa por cima. Vai que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então são coisas assim. Nós precisamos acreditar no Senhor. Então você vai ver aqui, vamos meditar aqui no que está dizendo nesses 2 versículos aqui, que a gente já tem pregado outras vezes nesses versículos aqui. Mas veja aqui. Porque um menino nos nasceu. Nasceu para nós. Está dizendo que é para nós o menino. Né? Não é para poder Deus ser mais Deus. Ou de alguma forma estava precisando de um menino no céu. Não, precisando na terra. Filho do próprio Deus, gerado pelo próprio Deus. Ele como homem, ele como Deus, ele se fez carne. Está lá, João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando você vai ver isso aqui, está dizendo, o Pai nos deu um Filho único. Por quê? Como Deus, Ele deu mesmo, Ele se deu como Deus. Como homem, também se entregou, né? Por nós. Então, veja aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse menino para nós. Se nos deu um menino, se nos nasceu. Um filho se nos deu. Então, por que Jesus é filho de Deus? Porque Ele é Deus. Então veja, Ele que se fez carne, se despojou dos seus poderes, da sua glória e se fez semelhante ao homem. E achado em forma de homem, Ele se humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz, se entregando por nós. Então veja aqui que ninguém nasceu como Jesus, ninguém, e nem vai nascer outro. Por isso que é unigênito. Ele é um primogênito e não existe outro mais. Só Ele mesmo. Porque não precisa de outro para salvar os homens. Já veio esse aí. Então Ele veio para se entregar em redenção, no sentido de resgate de nós. Daquilo que Adão nos vendeu, Ele nos comprou com o seu sangue. É isso aí. Então veja que é por isso que é unigênito. O unigênito do Pai, como o unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai. É isso aí que está dizendo lá no versículo 14 de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Então veja que esse filho, esse menino foi nos dado, nos nasceu e foi nos dado para nós. Porque Deus não precisava de ninguém lá. Não, ele se fez um homem, foi para resgatar nós, e por isso ele foi dado a nós. Mas se eu não quero, se eu não escuto as suas palavras, quando dizem, um versículo que eu sempre falo, Hebreus capítulo 5, versículo 8, que diz que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, ele aprendeu a obedecer a Deus, aprendeu no sentido como homem. Ele nasceu, entendeu que ele era o Messias, ele era o prometido, o Messias, o Cristo, e ele, como homem, ele teve que aprender a obedecer a Deus, para se sujeitar como qualquer filho de homem, sendo ele filho de Deus, porque ele não é filho de homem. Então entenda isso aqui. Jesus, ele não é filho de homem. A Bíblia trata nós como filho de homem, mas Jesus é filho do homem. Ele diz assim, mas ele é o filho de Deus, porque ele foi gerado, ele se gerou no ventre de Maria. O anjo disse, o que vai ser gerado no teu ventre é do Espírito Santo, não é de José, do Pedro, do Vicente, nem de ti. É claro que ele não acrescentou isso, eu estou acrescentando. Não foi óvulo de Maria com o sêmen de qualquer homem. Não foi. Então foi gerado pelo Espírito Santo, já foi colocado lá um embriãozinho lá. Já, o próprio Deus. Ele se fez todos nós. No sentido de permite a criatura de Deus ascutir os macacos, tudo. Então nós também. Mas um ser semelhante a ele. Nós somos diferentes, para dominar os animais. Então é uma semelhança do Senhor nós temos. É diferente dos animais, que o homem é eterno, o homem é para se salvar. Ou seja, ele foi feito eterno, pecou, morreu. Adquiriu essa enfermidade que mata ele fisicamente e leva para o inferno mesmo, eternamente. Mas tem a maneira de escapar e está aqui. Então Jesus, ele é filho de Deus, mas foi feito filho para nós. Para se entregar como homem, ele se entregou por nós e voltou a ser Deus de novo, como era. Subiu ao céu, veio do céu. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu para dar vida a todos que aqui me acreditam e acreditam em mim. Eu sou João capítulo 10, versículo, depois que ele diz no versículo 10, capítulo 10, versículo 10, quando ele diz, o ladrão vem se não roubar, matar, destruir, eu vim para que tenhas vida e tenhas com abundância. Aí ele diz no versículo 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nesse capítulo 10, Jesus se coloca como um pastor que cuida das ovelhas. Nós somos as ovelhas. Então ele vai se colocando, eu sou a porta do curral das ovelhas, eu que guardo as ovelhas, eu que alimento as ovelhas, eu dou pasto para as ovelhas, é eu que levo elas lá fora e trago para dentro, faço ela entrar e sair, acha pastagem para comer, conduz nós, livra nós do lobo. Aí ele diz, o mercenário, não, ele vê vir o lobo, ele foge e deixa as ovelhas dispersas, porque ele é mercenário. Mas eu sou o bom pastor. Então você vai vendo quem foi que veio para nos salvar. Aí você vai vendo aqui que ele está dizendo que é para nós isso, esse presente. O anjo falou. Quando ele anunciou que Jesus nasceu para os pastores lá em Belém, no campo que estava pastoreando as ovelhas, ele anunciou para os pastores que tinha nascido o Salvador.
Ele falou da bondade de Deus para com os homens. Fazei festa. E os anjos fizeram festa naquele dia na terra, porque Jesus nasceu para salvar os homens. Então, nasceu como homem e se entregou para se entregar, claro, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como um carneirinho, como uma ovelhinha, que era exatamente o que nós estamos falando. Ele se entregou para salvar a humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira a dívida dos homens. Mas só de quem quer, irmão. Como é que eu vou? Você tem um livre-arbítrio para não querer isso aí. Mas o Filho foi dado a você. Né? Então, aqui está dizendo isso aí. Um menino se nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Ou seja, ele é o rei. Ele é um príncipe, é o rei, é o que manda no céu, na terra, debaixo da terra, nos infernos. É isso aí, né? E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Eu vou voltar nesse conselheiro, eu vou voltar lá em Hebreus capítulo 5. Quando eu disse que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, no versículo 8. Se sujeitou. De maneira que ele foi dado para nós, de maneira que ele se sujeitou a isso. Não, eu estou aqui, eu vim para salvar o Ramalho. Eu estou aqui para isso, eu estou entregue, é para fazer a vontade. Eu não estou aqui para fazer a vontade minha, mas a vontade do meu Pai. Isso aí ele disse quantas vezes ele falou sobre isso. Então é entregue totalmente à vontade de Deus. No final ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Então veja aí, totalmente uma vida como homem, entregue totalmente dentro de uma obediência como homem para salvar nós. Porque ele não tinha pecado, né? E nem tem. Mas ele, olha aqui como ele diz, conselheiro. Então o versículo 9 lá de Hebreus 5, que o 8 diz, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. No versículo 9 diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Para mim participar desse principado aqui, que é o príncipe do reino eterno, eu preciso obedecer. Nós, tudo que você vai ler na Bíblia, irmão, você tem que se colocar na história, dentro do que tu conhece no sentido humano, você fazer comparação. Se você tiver uma empresa, você vai botar qualquer pessoa lá dentro? Aonde vai passando um, você chama, vem pra cá, eu estou precisando de uma pessoa aqui, bota lá de qualquer jeito. Não, tem que ter currículo, tem que saber quem é essa pessoa que você está colocando. Essa pessoa vai obedecer às regras da empresa? É por isso que tem um contrato lá. Mas você tem uma associação, qualquer pessoa se encaixa nessa associação tua, que tem um estatuto lá para se encaixar. Não, aqui é assim. Tem que obedecer, tem que ter ordem. Aí eu vejo umas pessoas aí, que é até líder de igreja, que diz que é de denominação, que diz que a Bíblia não é um livro de regra. Mas o que é? Quer dizer que no céu não tem regra? Para você entrar, para você ver, e você entrar, ser o Espírito de Deus habitar na tua vida, você fazer parte do reino. Porque não adianta você querer fazer parte do reino depois que morre. Não! É agora. Então você tem que fazer parte agora, irmão, do reino. Quando morrer já está seguro a vaga lá. Depois que morre não vai para lá não.
Eu tenho que entrar no reino do céu, tenho que ver e tenho que entrar agora. E viver esse reino na terra. Vós sois as minhas testemunhas. Quer dizer, para mim ver o reino, que é invisível, que isso vai se manifestar depois da minha morte, se vai ser concluído tudo isso, é naquele dia. Jesus disse, naquele dia. O dia está perto, o dia está vindo. Então, eu vou ver, vou entrar, vou viver dentro desse reino sem regra alguma. Que maluquice é essa? Está ficando doido? Não existe isso, tem regra, meu, da parte de Deus. Se não tivesse regra, o diabo estava lá no céu. Os anjos caídos, não tinha caído coisa nenhuma, estava lá. Se levantaram contra Deus, Deus dizia assim, fica quieto aí, rapaz, não mande nada aqui. Pronto, ficava lá. Mas Deus não aceita rebelde lá dentro. Por quê? Todos nós temos o livre-arbítrio e vai continuar com o livre-arbítrio. Só vai quem obedece. Então, os anjos não têm livre-arbítrio? Claro que tem. Se não tivesse, Satanás não tinha caído. Os anjos não. Então, tem regra para ficar dentro do céu. Então, um livro aqui que ensina as regras. Esse aqui, a Bíblia. Eu sou assim, eu sou o Senhor. Eu sou o príncipe. Eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. Para vir morar comigo, tu tem que me ouvir. Eu tenho que ver esse interesse em ti, essa vontade, esse esforço em ti. Senão não vai morar. Não vai, não. Então não adianta. Então veja aqui, com o versículo, vou repetir o versículo de Hebreus 5, 9. Sendo ele consumado, o que é isso? Morreu na cruz por nós. Padeceu, sua vida toda. Não vamos falar só de cruz no final, não. Foi açoitado. Foi açoitado desde que nasceu. Já foi rejeitado desde que nasceu. Foi para o Egito para escapar da morte. Seus pais levaram ele para não matarem. E foi aquele sofrimento todo, trabalhando, fazendo, se esforçando. Em tudo foi igual aos irmãos. Em tudo foi igual ao filho de homem. Para vencer. E vencer o pecado na carne, diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8. Então veja, sendo ele consumado, ele venceu a morte. Veio ser a causa de eterna salvação. Eterna, não é salvação que puxou da boca da cobra. Não. Salvação eterna da alma, do espírito, da eternidade. A causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Hebreus 5, 9. Está lá, irmão. E aí, quando fala no 10 lá, versículo 10, o escritor, que é o Espírito Santo mesmo, que é o autor, ele diz do qual nós temos muito o que falar, mas de difícil interpretação. Porque só dá interpretação para quem quer, para quem busca, que tem interesse, tem vontade. Não é assim não, você vai ter as coisas sem esforço, irmão. Não existe isso, ainda mais o reino do céu. Então aqui está conselheiro. Para que esse conselho, se não serve de nada? Não, né? Então veja aqui, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E é forte mesmo, não tem outro não existe. É Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus forte. Pai da eternidade, é o Pai da eternidade. É o Pai, não tem outro. Não, mas tem um aí que tem eternidade também. Não existe não, é só Ele que tem a eternidade. Ele disse, eu sou o princípio e o fim, o início e o final das coisas. O ômega e o alfa.
o primeiro e o derradeiro. Não tem como você escapar de Deus, irmão. Entenda que o Senhor, esse principado aqui que está sobre os seus ombros, esse reino de Deus, ele está nessas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E acabou-se. Aí o homem está sujeito dentro disso aí. Quando diz aos Filipenses capítulo 2, versículo 9, que depois que ele padeceu tudo isso, se sujeitou à morte, e morte de cruz, ele diz no versículo 9, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Ao nome do Senhor Jesus se dobrará, o nome do Senhor Jesus Cristo se dobrará todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e com a sua língua confessa que Ele é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então você não foge disso. Se você não obedece a Deus, ao Senhor Jesus, não escuta, não obedece como eu estou falando aqui, você não se esforça nisso, aí você vai para um juízo e vai ser condenado por ele. Não que ele seja culpado ou mal. Não, mal é você. Não obedece, não quer a vida. Então é eu que preciso, é você que precisa do Senhor. E Ele está pronto, esperando você só abrir a boca e dizer: eu quero. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eu quero esse Deus. Eu quero essa salvação. Eu quero compreender isso. Quando você vai ver os homens de Deus, inclusive esse próprio Isaías aqui, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Osias, dá de se entender, pela palavra, que ele vivia ali, fechado no governo, com o rei Osias, com certeza parente dele, mesmo que não fosse. Aí, quando o rei morreu, ele se achou desprevenido, desprotegido, necessitado de alguma coisa. Eu sei que ele viu o trono de Deus, esse Isaías aqui. E ele percebeu que ele estava fora disso aí, desse reino, desse reino do céu. Ele não tinha parte lá. Ele disse: ai de mim. Sentido desse ai é no sentido: estou perdido, eu estou condenado. Ai de mim, que vou perecendo, ele disse. Porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, nós somos escarnecedor de Deus, nós falamos as coisas que Deus não suporta ouvir. É isso que ele estava dizendo. Mas aí ele viu a glória do Senhor. Ele viu o juízo, o trono de Deus. E aí Deus falou: a quem enviamos por nós? Isso é para falar de nós na terra. É como que seja assim. Quem é que vai pregar por nós aí, dizendo quem somos nós? Por que ele diz nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele disse: eis-me aqui. É isso aí. Ele falou: eis-me aqui, esse Isaías. E assim o anjo pegou uma brasa do altar com antenais e tocou nos seus lábios e tirou a iniquidade dele. Que é a iniquidade? É a falta de obediência. É que você conhece uma coisa, você tem um ensinamento, mas não obedece. Você sabe, mas não faz. É isso aí. Então, tirou a iniquidade dele e ele passou a obedecer. Aí vai ver quem foi Isaías. Acabei de falar no início aí que é chamado de profeta messiânico. Porque o que mais anunciou, esclareceu, deixou claro a vinda do Messias, né? Então veja aqui, irmão, Pai da eternidade, não existe. Assim como ele disse que o diabo é o pai da mentira,
Ele é o Pai da eternidade. Ele é a verdade. Eu sou a verdade. Ele disse isso, não várias vezes, mas para Pilatos. Pilatos perguntou quem ele era na hora de condenar ele, ou soltar, ou julgar ali. E fala de ti, rapaz, quem tu é? Ele disse, eu sou a verdade. Mas quem é a verdade? Já estou dizendo. Então veja aí. Eu sou a verdade. Então veja, Pai da eternidade, é príncipe da paz. Então ele é o rei da paz, é o que manda na paz. É o que tem a paz. E ninguém mais tem. Ninguém tem. Não tem como tu ter paz sem Jesus. Descanso de alma. Refrigério na alma. Não tem remédio para a alma. Mas Jesus é o remédio. Então, quando nós nos irritamos de alguma forma, a coisa melhor que tem no mundo é você ter Jesus. Porque quando qualquer problema que você tiver com outra pessoa, com você mesmo, nos teus negócios, qualquer coisa assim, você tem a quem recorrer. Quem manda em tudo isso, quem rege tudo isso é o mundo espiritual. O inimigo é para te perseguir, te perturbar, te entristecer, te amassar a tua alma. Ele faz de tudo, Deus não permite, claro, só permite aquilo que você quer, aquilo que você pede, aquilo que você desobedece ao Senhor. Que ainda que o homem não conheça o Senhor, não obedeça, não sendo ímpio aí, mas Deus, ele dá oportunidade para o homem, protegendo esse homem, dentro de mais ou menos da tua vontade. Que é porque todo homem tem direito de viver na terra, né? E aí, isso é difícil de dizer. Não existe uma lógica correta. Mas tem o Senhor te defendendo, ainda que você seja contrário a Ele. Mas tem limite. Agora, bom mesmo, sempre eu digo, esses homens vivem dentro de uma vontade permissiva. Não estou permitindo. Deixa ele andar, o inimigo quer matar, quer massacrar, Deus ele vai cuidando de você. Porque só tem vida em Deus. Só tem paz em Deus. Esse controle está nele, ainda que seja permissivo. Não é a vontade dele, mas ele permite você andar mais um pouquinho e te protege. Mas quando você anda na vontade do Senhor, aí sim. Aí a vida está contigo. Na hora que morrer, meu amigo, pode ser de que for, mas você tem a vida. O apóstolo João fala na sua carta universal dizendo que nós passamos da morte para a vida. Então, quando Jesus falou também a Nicodemos isso aí, daqueles que acreditam nele, que é a luz, ele disse, eu sou a luz verdadeira, que todo aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas. No sentido de que não permanece é porque já está. Então você sai das trevas para a luz. Que é isso, tanto morte para a vida, como entendimento, rudimento para o entendimento. Não entendo nada, passei a entender. Então assim, nós precisamos compreender isso aqui. Príncipe da paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que é ver? É no sentido correto, no sentido verdadeiro. Como ele é, no sentido de ser a única saída, de ser o caminho, de ser a vida, de nos trazer, nos levar, nos dar essa herança no céu.
de nos conduzir ao reino do céu. É nesse sentido. Então veja, seguir a paz com todos. Está dizendo no sentido de seguir o príncipe da paz. Seguir Jesus. É isso aí. É nesse sentido que está falando isso aí. Porque não é você ter paz com o mundo. O mundo, ele disse, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Então, o mundo é uma falsa paz. Que você pode viver a vida inteira em harmonia com os homens. Aí no final você morre. Aí vai para o inferno. Se não obedecer ao Senhor, se não seguir ao Senhor. Então veja, que paz é essa? É uma falsa paz, é uma arapuca. Você está andando para a morte. Está seguindo a morte. Então, mas Deus não, o Senhor Jesus seguia a paz com todos e a santificação. Então, é aqueles que estão seguindo Jesus, se santificando, se separando do pecado. É isso aí. É nesse sentido que está dizendo. Né? Então, santificação, fugindo do pecado e se aproximando do céu. Andando rumo ao céu. Sem isso aí, ninguém verá o Senhor. Como Ele é, de verdade. Porque tem muita gente que diz que vê o Senhor e não está vendo nada. Ah, eu sou do Senhor Jesus, sou crente, eu sou evangélico, eu sou gospel. Não é nada. Porque ele não está fazendo isso aí. Ele não está obedecendo a palavra. Se santificando. Então veja aqui no versículo 7, né? Do implemento deste principado, a gente pode dizer do comprimento, de todo esse reino aqui, né? De tudo isso que foi essa responsabilidade e esse poder que está nesse príncipe, nesse reinado, porque o nome dele é o nome que foi dado o nome acima de todos os nomes, que conduz no céu, na terra, no inferno e tudo. Então, como ele disse, a primeira palavra que ele disse para os discípulos, quando ele apareceu para os 11 discípulos, ele disse, Pai seja convosco, que é exatamente dessa paz que nós estamos falando. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo. Então foi as primeiras palavras. Então veja, do incremento deste principado, desse reino, né? E da paz, não haverá fim. Não vai acabar isso aqui. O incremento desse principado não haverá fim. Sobre o trono de Davi. E no seu reino, e do seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Tem como, é forte nisso aqui. Fortificar em juízo e em justiça. Né? Então, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso aqui. Então veja, eu vou aqui para Isaías 53, Isaías 35 fala também aqui, mas aqui Isaías 53, olha o que diz aqui do Senhor Jesus. Versículo 1, Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Está perguntando para nós. Quem acreditou nessa palavra que eu estou pregando aqui? Querendo que você se salve. Porque não tem outra maneira. Aí quem deu crédito a essa pregação? E a quem se manifestou essa salvação do Senhor, essa justiça de Deus, essa paz, essa obediência, esse ensinamento do Espírito Santo, esse convencimento, que é exatamente o ensinamento que te convence, com um poder, uma visão,
de maneira que você compreende, acredita de tal maneira que segue, que faz a vontade do Senhor. Então, quem foi que deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou a salvação de Deus? Ou esse cuidado de Deus, essa proteção, essas armas fornecidas pelo Senhor? Esse professor, que é o próprio Espírito Santo, que vai te ensinar, te ajudar nas fraquezas, ensinar o que e como convém pedir, porque não sabemos, e interceder por ti, com gemidos inexprimíveis, né? Como diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, 26. Então, mas muita gente acha desnecessário isso aí. Acha que não é bem assim. Para que isso? Que necessidade tem disso aí? E eu vou ler o próximo versículo aqui, 2 versículos mais aqui, acabamos até o tempo aqui, mas só para você ter uma ideia do que é isso aqui. O Evangelho, quando a gente fala do Evangelho nas redes sociais, genuíno, verdadeiro, pouca visualização tem. O pessoal não dá muito valor a esse negócio, não. Desconsidera. Mas se você mostra aí um gafanhoto, um calango correndo, negócio, pessoal, visualização, valoriza as coisas. Se mostra uma nuvem que parece com um homem lá, pessoal, ei. Aí se mostram umas coisas que acharam um objeto antigo, aí... Rapaz, vamos olhar para Jesus, olhar para a palavra, que é onde salva nós. Se nós aprender a palavra, conhecereis a verdade vos libertará do inferno. É isso aí. Eu conhecendo a palavra no sentido, eu tenho essa chance. Se eu quiser, bem, se eu não quiser, tudo bem. Mas se eu quiser, eu escapo da morte. Porque eu conheço a verdade. A verdade está dizendo para mim, não vai para aí, vai para cá. Faz assim. Não faz assim. Pronto. E você acha que é brincadeira? Versículo 2 aqui de Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, olhando nós para ele. Nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. O Evangelho é isso aí. Você olha e acha desnecessário, acha tão... desconsolado, como dizia a minha mãe, desnecessário assim, aí sem valor, achando que não precisa disso, e isso é muito pouco até para salvar o homem, mas é o que Deus cobra, é de você conhecer, considerar o Senhor. Então foi subindo como um renovo de um brotozinho que nasceu de uma raiz que estava numa terra seca. Uma coisa que não tem, você não pode medir isso pelo teu entendimento intelectual, natural. Então se você for olhar por isso aí, você olhar para uma raiz numa terra seca, você não vai acreditar que vai nascer nada de lá. Então isso é Evangelho. Você precisa acreditar, porque o poder está no mundo espiritual. O poder da palavra de Deus, que criou todas as coisas. E salva você, se quiser, se acreditar. Mas é assim, olhando nós para isso aí, nenhuma beleza vimos. Está falando do Evangelho, falando, Jesus é a palavra. Aí ele diz no versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Exatamente isso aí. Nós não temos muito tempo para falar mais, mas é assim. Então o Evangelho é assim, não fazemos caso algum. Se for para mim
fazer a minha vontade, aí o teu reino, venha a nós o teu reino, eu vou fazer minha vontade. Se eu quiser assim, eu quero. Mas para mim fazer a tua vontade, não. Para mim obedecer a palavra, não. Então é assim que está o evangelho, né, que as pessoas dizendo ser crente estão fazendo dessa forma. Ah, acredita em Jesus, mas fazendo a coisa errada. E às vezes está falando no lugar errado, no lugar que crente não é para estar lá. Então, mas que nós venha ver isso aqui, nos bitolar dentro da palavra. Você viver a palavra. Se sujeitar à palavra. Assim você está se santificando. Jesus disse em Apocalipse, aquele que é sujo, se suje mais ainda. Aquele que faz injustiça, faça injustiça ainda. Mas aquele que é justo, faça justiça ainda mais. Aquele que é santo, se santifique mais. Então quem é sujo não tem medida mesmo, já está sujo mesmo. Não quer se limpar, mas se quiser está aqui. Veio a ser a causa de eterna salvação para todo aquele que lhe obedece. É isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por a oportunidade que temos de ouvir essa palavra. É bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e a cumpre. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu. A mim e todos aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor venha, meu Senhor, trabalhar na vida dessas pessoas, Espírito de Deus, convencendo, mostrando para elas, se revelando a elas, meu Senhor, revelando o verdadeiro valor da palavra. Porque não é simplesmente um ensinamento de homem, mas é um poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o poder da tua palavra, que o Senhor venha revelar a cada um, e assim eles compreenderem a necessidade que têm de conhecer a verdade, e essa verdade pode salvar a todos eles. Deus ajuda, abençoa, cuida, salva, liberta, cura, renova, ajuda essas pessoas, meu Senhor. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos, e já por fé nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. E amém.